Imagine isso. Você está correndo pela escuridão, o chão tremendo sob seus pés, o ar sufocado por um cheiro de enxofre que queima os pulmões. Atrás de você, o mundo que você construiu, a casa, os filhos, os segredos que te definem, está se dissolvendo em chamas vorazes, um rugido que engole tudo. Os anjos, ou o que quer que sejam, gritam: não olhem para trás, corram! E você? Você hesita. Só um vislumbre, só um segundo para dizer adeus ao que foi. Mas, e se eu te disser que esse olhar te transforma para sempre? Não em cinzas, mas em algo pior, uma estátua de sal, congelada no tempo enquanto a vida passa ao seu redor, rindo da sua prisão invisível. Essa não é só uma história antiga da Bíblia, é a sua, é a minha. É o que acontece quando o passado nos agarra pela garganta e nos impede de respirar o futuro. Bem-vindo a este mergulho sombrio nas páginas esquecidas de Gênesis. Hoje vamos desvendar a mulher de Ló, não como uma vilã bíblica, mas como um espelho quebrado da sua própria alma. O que ela nos ensina sobre soltar o que nos mata devagar. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode ser o fogo que queima suas correntes. Você está pronto para fugir, ou vai olhar para trás? Ei, amigos, antes de mergulharmos nessa jornada sombria e reveladora pelas páginas da Bíblia, façam um favor a si mesmos e a este canal. Se inscrevam agora, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, deem um like se isso ressoar com vocês e compartilhem com quem precisa ouvir uma história que pode mudar perspectivas. Vamos nessa! Gênesis 29 e 26 nos diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. Essas palavras ecoam como um sussurro do passado, um lembrete eterno de que o que deixamos para trás pode nos prender de formas que nem imaginamos. Imagine uma cidade fervendo sob o sol impiedoso, o ar carregado de poeira e segredos. Sodoma, um lugar onde o caos reinava, onde as ruas ecoavam com risos vazios e promessas quebradas. Foi ali que Ló, sobrinho de Abraão, construiu sua vida, achando que o conforto das muralhas altas o protegeria do mundo lá fora. Mas naquela noite fatídica, o céu se abriu como uma ferida. Anjos, disfarçados de homens comuns, bateram à porta de Ló. Eles vieram com uma mensagem simples, mas avassaladora: fuja, agora, não olhe para trás. O ar estava pesado como seu próprio chão tremesse em antecipação. Ló hesitou. Como não hesitar? A sua casa, cheia de servos e bens acumulados ao longo de anos áridos, suas filhas, ainda jovens, dormindo em quartos que cheiravam a linho fresco. E sua mulher, ela, o coração silencioso daquela família, tecendo sonhos em meio ao tumulto diário. Pense nela não como uma figura distante da antiguidade, mas como alguém como nós. Vamos chamá-la de Sara, para humanizá-la um pouco. Um nome que evoca a mulher forte de Abraão, mas aqui carregada de suas próprias sombras. Sara acordou naquela noite com o coração acelerado, os olhos se ajustando à luz trêmula das lâmpadas de óleo. Os anjos insistiram: levante-se, pegue a sua família e saia antes que o amanhecer traga o julgamento. Ló suplicou por tempo, negociando como um mercador experiente, mas o relógio do destino não perdoa barganhas. Eles fugiram às pressas, as ruas de Sodoma agora um labirinto de sombras e gritos abafados. Enquanto corriam montanha acima, o cheiro de enxofre começou a invadir o ar. Atrás deles, o horizonte se tingia de laranja furioso, como se o sol tivesse decidido engolir a terra. Sara sentia o peso de cada passo nas sandálias gastas, o peito apertado não só pelo esforço, mas por algo mais profundo, um puxão invisível para o que deixavam para trás. E se eu te disser que isso soa familiar? Pense na Maria de hoje, uma mulher de 35 anos em uma cidade grande, como tantas de nós. Ela passou anos em um casamento que azedou como vinho velho, cheio de brigas sussurradas e silêncios que cortam mais que palavras. Agora, com o divórcio assinado, ela olha para a nova vida, mas o celular vibra com mensagens do ex, só para lembrar dos bons tempos. Maria hesita na porta do apartamento novo,
as caixas ainda fechadas ao seu redor. E se eu voltar? E se ele mudar? É o mesmo olhar para trás que Sara deu, não por desobediência cega, mas por um apego que nos torna humanos, fracos, cheios de saudades que nos ancoram no chão. Voltando à poeira de Sodoma, o grupo de Ló tropeçava em pedras soltas, o suor misturando-se às lágrimas. Os anjos haviam advertido: não olhem para trás ou serão consumidos pelo que vem. Mas Sara, no meio da fuga, sentiu um aperto no peito. Seus genitores, velhos e frágeis, deixados na cidade por medo ou descuido. As amigas de infância com quem tecia castos à sombra das figueiras. O estrondo veio como um trovão sem chuva. O céu chovia fogo e o chão se abria em fendas fumegantes. Sodoma ardia, um espetáculo de destruição que iluminava a noite como um inferno particular. Ló gritava para que seguissem, as filhas agarradas às saias da mãe, mas Sara, ela parou por um instante. Aquele instante não foi rebeldia, mas um lamento silencioso pelo que foi. A casa com o pátio onde as crianças brincavam, os mercados barulhentos onde barganhava por grãos. Ela virou o rosto, só um olhar curto, como quem chaca o fogo no fogão antes de sair de casa. Mas o olhar se estendeu. O fogo lambia as torres que ela conhecia desde menina, consumindo memórias como lenha seca. E então veio o sal. Não um raio dramático, mas uma transformação sutil, como se o ar salgado do Mar Morto próximo a envolvesse em um caculo cristalino. Seus pés se fixaram no solo, o corpo endurecendo em uma coluna branca, solitária contra o caos. Ló, ao longe, chamou seu nome, mas o vento levou a voz. As filhas choraram, mas o caminho à frente era o único que restava. A estátua de sal ficou ali, um monumento mudo ao que poderia ter sido, erodido pelo tempo, mas eterna na lição que sussurra através dos milênios. Agora, traga isso para o seu dia a dia. Lembra do João, aquele amigo que perdeu o emprego na crise de 2020? Ele se agarra à foto da equipe no mural do escritório, revivendo promoções passadas, enquanto o currículo novo fica esquecido na gaveta. E se eu ligar para o chefe antigo? Talvez haja uma brecha. É o sal se formando em suas veias, paralisando o próximo passo. Ou a Ana, viúva recente, que caminha pelo parque onde passeava com o marido. Cada banco é uma estátua de sal, convidando-a a sentar e esperar que ele apareça no horizonte. Mas a vida, como os anjos de Sodoma, sussurra: siga em frente. Há montanhas a escalar, não cinzas a remexer. Sara não foi punida por maldade, mas por um amor mal direcionado, amor pelo que se desfaz em vez do que se constrói. Na Bíblia, o sal preserva, mas aqui ele congela. Pense nas suas próprias colunas, o relacionamento tóxico que você romantiza nas noites solitárias, ou a cidade natal que te sufocava, mas agora parece um paraíso perdido. Enquanto Ló e as filhas alcançavam a segurança das colinas, o sol nascia pálido sobre as ruínas. Eles se abrigaram em uma caverna, o eco da destruição ainda vibrando nos ouvidos. Mas Sara, ela se tornou lenda, um aviso esculpido na rocha para viajantes que passavam por ali séculos depois, tocando a superfície áspera e se perguntando sobre a mulher que ousou olhar para trás. Sara foi punida com um sopro. Humanizemo-la mais. Imagine Sara como uma mãe comum, preocupada com o amanhã. Naquela fuga, ela carregava não só o corpo, mas o peso de decisões não ditas. E se meus genitores me perdoarem por partir sem eles? O olhar para trás foi um adeus não dado, um fio que a puxou de volta ao vórtice. Nos dias de hoje, quantas de nós fazemos o mesmo? A Laura, empreendedora, sonha com um negócio próprio, mas o emprego estável de anos a paralisa. E se eu falhar, melhor o conhecido ruim que o desconhecido bom. É o sal se acumulando, transformando ambição em estagnação. A história de Sara nos confronta com a fragilidade da alma humana. Não somos heróis infalíveis, somos viajantes tropeçando em pedras emocionais. Mas há conforto nisso. Até na tragédia há lição. Deus não a condenou à estátua para humilhar, mas para ilustrar. Olhe para frente, onde a graça espera como um oásis.
Pense no Pedro, que superou um vício após anos de recaídas. Ele guarda as fotos antigas em uma caixa, mas aprendeu a não abri-la. Olhar para trás é como lamber o sal da ferida, dói e não cura. Hoje ele corre maratonas, o vento no rosto limpando as sombras do ontem. Voltando à Bíblia, Ló seguiu adiante, imperfeito como todos nós. Suas filhas, marcadas pela perda da mãe, encontraram maneiras de prosseguir, dando origem a nações que ecoam na história. Sara, em sua quietude salgada, nos lembra que o passado não define, mas pode distrair se não o soltarmos. E se o apego for a um erro nosso? Como a Clara, que traiu a confiança de um amigo e agora evita reconciliações por medo de reviver a culpa. Ela olha para trás, salinizando o presente, em vez de estender a mão para o perdão que liberta. A lição de Sara é um bálsamo para corações cansados. Em um mundo que nos bombardeia com nostalgia filtrada, redes sociais cheias de lembranças que doem, ela nos convida a uma fuga corajosa. Não ignore o passado, honre-o, mas não more nele. Imagine o alívio de Ló ao amanhecer, o ar fresco das montanhas limpando os pulmões de Sodoma. Da mesma forma, quando soltamos o sal do apego, respiramos a fundo o ar da possibilidade. Carreiras novas, amores autênticos, paz que vem de dentro. Mas e o conforto? Sara nos humaniza porque falhou como nós falhamos. Não há julgamento aqui, só empatia. Se você está paralisado hoje, olhando para o que queimou, saiba, há um caminho à frente, mesmo que os pés doam de tanto correr. Exemplos abundam. O Carlos, que perdeu a casa na enchente de 2023, se agarra às fotos molhadas. Mas um dia, ele constrói uma cabana simples nas colinas, plantando sementes no solo novo. O sal preserva o velho, mas o futuro precisa de terra fresca. Na narrativa bíblica, a coluna de sal se ergueu como um farol invertido, não guiando, mas advertindo. Viajantes antigos contavam histórias ao redor de fogueiras. Não olhe para o que se foi, ou o passado te reivindicará. E assim, a lição viajou no tempo, até nós. Para o público de hoje, isso é ouro. Em tempos de transições forçadas, pandemias, demissões, términos, Sara sussurra: eu olhei e paguei. Você pode escolher diferente. É um abraço sombrio, mas reconfortante, dizendo que a fraqueza não é o fim. Agora, reflita comigo. E se o sal não for punição, mas poesia, uma forma de eternizar o momento para que outros aprendam sem o custo? Sara, em sua imobilidade, fala volumes sobre movimento. Ela nos liberta ao nos prender na lição. Como isso ressoa em você? Talvez você sinta um aperto no peito, reconhecendo suas próprias colunas, ou um alívio, sabendo que olhar para frente é um ato de misericórdia própria. Veja a decisão. Pergunto a você, espectador, o que no seu passado está se transformando em sal hoje? Um relacionamento que te paralisa? Uma falha que te faz hesitar na porta da nova vida? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o anjo que guia outro a seguir em frente. E antes de ir, mais uma vez, se essa jornada pela sombra de Sara tocou algo em você, inscreva-se no canal para mais roteiros que desenterram verdades bíblicas com coração humano, dê like se o conforto veio na hora certa e compartilhe com aquela pessoa que precisa soltar o sal. Até a próxima. Olhem para frente. O horizonte espera.